Olá pessoal, bem-vindos a mais um webinar da Claranet Brasil. Meu nome é Anderson Santos, sou especialista da área de marketing aqui da Claranet e hoje vamos abordar um tema que está muito em alta, né? Está sendo muito comentado nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, que é como se proteger do aumento dos ataques cibernéticos. E para falar sobre isso, convidamos os especialistas Gustavo Duani, head da Claranet aqui da área de segurança, e Eduardo Xavier, Sales Engineer da Qualis. Vocês podem enviar suas dúvidas, perguntas durante toda a apresentação, que ao final nós vamos respondê-las. Esse webinar está sendo gravado e será disponibilizado a todos os inscritos. Após a transmissão, eu peço para que vocês participem da nossa pesquisa de satisfação referente a esta sessão. Combinado? Agora passo a palavra para o Gustavo Duani. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Anderson, tudo bem? Prazer estar aqui com você e obrigado ao Eduardo, né, por estar junto com a gente. Para quem não me conhece, sou Gustavo Duani, eu sou diretor da BU de Cibersegurança aqui da Claranet, né, responsável por cibersegurança para negócios e tal. E a gente tem um desafio muito grande, né, de passar a mensagem de cibersegurança, né, com parceiros, né, bacanas igual a Qualis, né, e muito obrigado pela presença, Eduardo. Obrigado, Duane. Obrigado, pessoal, pelo tempo, antes de tudo. E o time Claranet pelo convite, né? A gente fica honrado de começar mais essa parceria, né, com o pé direito. Eu sou Eduardo Xavier, eu sou responsável pelo relacionamento de novos clientes da Qualis no Brasil. E a ideia hoje é a gente bater um papo sobre o aumento dos ataques, né? A gente separou um material para mostrar para vocês. Legal. Hoje a gente vai ter uma agenda aqui, né, para falar um pouquinho do cenário de ataques, né, principalmente, né, com essa onda nova de possibilidades de ataque, aumento das vulnerabilidades, segurança em ambientes híbridos, cibersegurança, IoT e riscos, cibersegurança alinhado com o negócio, né, e o programa de gestão de vulnerabilidades feito de forma eficiente. Para começar um pouquinho, né, para a gente fazer uma introdução, a gente vai falar um pouco do cenário atual de ataques cibernéticos, né? A primeira nota que a gente traz aqui, né, são os ataques cibernéticos, né, relacionados a dispositivos IoT, né? Ou seja, o advento do IoT, ele traz, né, como um todo, né, para as empresas como um todo, um cenário bem complicador, né, que ainda aumenta mais a superfície de ataque, que traz mais possibilidades de ataque, né, e a gente vê aí com o aumento de dispositivos, né, em mais de 100% no primeiro semestre de 2021. Né, e logo após a gente traz também, casado algumas notícias relacionadas ao que a gente tem de cenário atual de guerra, né, ou seja, o advento do IoT, combinado com as questões de vulnerabilidades, combinado com o aumento de superfície, né, ele traz ainda mais possibilidades para você atacar, realizar algum tipo de campanha, né, e a gente vê isso agora muito forte, né, em situações, como a gente fala, situações bélicas, né, então isso daí traz uma possibilidade ainda mais, né, para que isso possa ser explorado de forma maléfica, né, podemos dizer assim. Falando aqui um pouquinho de aumento das vulnerabilidades, vou deixar você citar um pouquinho aqui esse relatório, Eduardo. Não, legal. Bom, eu acho que com o aumento, né, com o aumento da quantidade de dispositivos, como o Duane tinha comentado, a gente vê uma superfície maior de ataque, né? Então, a gente tem uma variedade muito grande hoje de uso de não só, né, do que a gente conhece como máquina, como, enfim, máquina de usuários, servidores, mas a gente falando em tudo conectado, né, como se apresenta um pouco de aquilo no fim do dia acaba sendo mais um dispositivo, acaba rodando aplicações, né, acaba tendo serviços de execução que podem ter vulnerabilidades, né? E esse número ele tende realmente a só aumentar.
né? Eu acho que o interessante aqui, né, o que é interessante, é que 30%, de 25% a 30%, são vulnerabilidades classificadas com a severidade alta, né, pelo CVSS, que é uma métrica de mercado, né, que é um standard dentro do universo de vulnerabilidade. E isso é muito preocupante porque, né, ao passo que isso aumenta, e a gente considerando os ambientes hoje que a gente tem, você tem cada vez mais vulnerabilidades e mais vulnerabilidades críticas, né? Então, embora seja um norte muito interessante, né, do ponto de vista de a gente ter um padrão de vulnerabilidades, né, digamos, uma pontuação para isso, ele acaba não sendo tão específico, né? Acaba não sendo tão contextual para te dizer o que aquele risco especificamente pode representar para uma determinada organização ou para um grupo específico de ativos. E é importante o que você diz, né, Eduardo, porque isso vai muito em encontro com a estratégia da empresa, né? Porque quando você fala para tratamento de riscos, né? Porque a gente vê de forma recorrente vulnerabilidades que eram baixas ou médias se tornando altas, né? E cada vez mais surgindo novas vulnerabilidades, né? E como que as empresas estão enxergando e vendo, né, a possibilidade de estarem vulneráveis e como que elas estão enxergando e como elas estão tratando, né, o que está como risco iminente para elas. Né? Um ponto bem significativo aí esse gráfico. Com certeza, com certeza. Nesse desenho, né, eu gosto sempre de trazer esse desenho, que ele traz esse domo, né, essa bolinha, né, esse domo, na verdade, ele traz uma real sinalização de como que o mundo hoje está conectado, né, as possibilidades de clouds, né, as possibilidades de dispositivos, né, e as possibilidades que estão implementadas dentro, as possibilidades tecnológicas, principalmente, que estão implementadas dentro das empresas, né, e como que isso está sendo tratado a nível de cibersegurança, né, como que isso tem sido priorizado e quais os planos que você tem para tratamento de cibersegurança nesses ambientes que estão cada vez mais expandidos, né, e em qualquer lugar, né? E aqui a gente traz um parâmetro, né, aqui bem ao lado, que tipo de ataque que você está suscetível, né? Na verdade, existem centenas de ataques, mas aqui a gente enumera alguns, né, que são ataques mais recorrentes, como DDoS, né, que é o ataque de negação de serviço, o port scanning, né, que é efetivamente para você escanear as portas e começar ali a identificar o que você tem de vulnerabilidade no ambiente, para poder explorar o ransomware, né, que é o mais, hoje em dia, é um dos mais falados, né, o cavalo de Troia, né, muito encontrado aí, principalmente em dispositivos de endpoint, né, ataque de força bruta, que tem como objetivo quebrar uma senha, né, quebrar um usuário para invadir um sistema, o ataque de phishing, né, que ainda assim continua sendo o calcanhar de Aquiles quando você aponta para o fator humano, né, ou seja, o phishing vindo através do e-mail, te levando para um outro portal, ele tem uma capacidade muito grande de ter sucesso, né? Por quê? Porque existe ainda o fator humano que ainda continua sendo o calcanhar de Aquiles para qualquer empresa, né? Então é importante estar se preocupando com isso. O crypto hijacking, né? O zero day, né? Que cada vez mais as pessoas estão entendendo o que é um zero day, né? Um ataque novo, algo que ainda não foi explorado, algo que está ali eminente, que pega, na verdade, todo mundo ali desprevenido, né? Então é importante você ter soluções que combinem, né, proteções perimetrais, proteções, né, em Zero Trust, uma visibilidade constante, né? Então é super importante. E a questão do SQL Injection, né, que é um ataque super conhecido também, que tem como objetivo de você capturar, né, ou roubar dados dentro de um banco de dados, a partir de uma injeção de código, né? Então, aqui a gente dá um overview geral das possibilidades de ataque, possibilidades de proteção, né, e o quanto que esse ambiente está expandido, né?
Sim, eu acho que faz muito sentido, Duane, a gente pensar, inclusive, até nesse espectro, né, do como isso se apresenta também. A gente falando, por exemplo, um pouco de nuvem, né, a gente entende, por exemplo, que a nuvem ela não se apresenta como uma máquina que a gente tem uma gerência, né, que a gente tem acesso a um sistema operacional, né, então existem outros riscos envolvidos, riscos de configuração, né, a gente nesse universo, inclusive, de dispositivos de novas possibilidades, né, que as tecnologias apresentam, a gente sempre vem com um risco aliado a isso, né? Então, existe a possibilidade hoje de cloud, da gente ter contextos de serviço, mas existe um risco de segurança que vem com essa facilidade. A gente tem usuários, né, trabalhando de casa, né, conseguindo conectividade com o escritório, isso também vem junto um risco associado. Então, acho que um desafio que é muito grande, né, é justamente você consolidar a segurança, né, consolidar a segurança em, digamos, uma única plataforma, né, em uma única frente, que consiga acabar endereçando algumas frentes dessa, né? Com certeza. E quando a gente fala daquelas superfícies, né, daquele espectro mostrando um contexto geral, né, o quanto que a superfície é ainda mais expandida com a superfície de ataque, principalmente, com o advento da IoT, cada vez mais dispositivos conectados, né, a gente se depara com algumas questões que parecem simples, né, mas são questões que potencializam o risco, né? Não só quando a gente fala de empresa, mas quando a gente fala de pessoas físicas também, né? Porque a gente tem que lembrar que qualquer tipo de conexão, né? Qualquer tipo de conexão da internet vindo de pessoa física ou pessoa jurídica, né? Pode ser utilizada para um ataque para qualquer tipo de pessoa também, né? Então, a segurança, né, para a cibersegurança para a IoT, além de prever questões de pessoas físicas, ela também, além de prever questões para a empresa, ela também precisa estar, né, nesse fator humano, nessas pessoas físicas, né, para que você tenha ali um controle e diminua a superfície, né? E quando a gente faz um parâmetro, né, com por que o IoT faz com que você ainda esteja cada vez mais, né, vulnerável, que você abra novas possibilidades, né, a gente vê uma ausência de processo muito grande, né, ou seja, você colocar um equipamento numa rede, você colocar um equipamento na internet, hoje não existe um processo, né, em muitos casos não existe um processo que garanta que você está diminuindo aqueles riscos, né? Ou seja, a gente casa isso direto com descontrole, né? Dispositivos corporativos, residenciais, né, industriais, eles estão conectados e muitas vezes dividindo o mesmo espaço, né? Ou seja, é o que a gente fala aí muito da questão de estar todo mundo junto, né? Está todo mundo junto, aumentando a superfície, né? Ou seja, as possibilidades de exploração, né? E faz com que você tenha ataques massivos cada vez mais poderosos, né? Então, é algo bem crítico aí que a gente precisa pensar sobre. Sim, concordo. E, assim, ainda na linha da gente pensar em uma multi possibilidade, né, de dispositivos e de usuários e de formas de interagir com isso, né, a gente, usando de novo lá o exemplo, né, de usuários remotos. Se a gente pensa um pouco nisso, a gente começa a subverter aquilo que a gente sempre entendeu, né, e como fazer segurança por um ambiente fechado, né, uma rede isolada. Sempre se pensava muito nisso, e hoje, se a gente para pensar, esse perímetro ele acaba não existindo mais, né? O perímetro acaba sendo a máquina do usuário na casa dele, né, com a conectividade que ele tem. Então, acaba sendo um desafio constante também a gente tentar aplicar uma mesma estratégia que sempre foi aplicada para essa nova abordagem que a gente vê com vários dispositivos, com várias possibilidades de conectividade, né, de plataformas em si, né? Com certeza, até falando um pouquinho aí de possibilidades, né, de riscos, né, a gente começa agora a encaminhar a segurança alinhada ali com questões de negócio, né? Beleza, eu tenho vários problemas, IoT é um advento que me coloca ainda mais exposto, eu estou cada vez mais com vulnerabilidades, mas
o que eu faço? O que eu preciso, né? Qual o caminho que eu preciso seguir para que a minha empresa, o meu negócio, tenha ali o risco diminuído, né? Eu consiga ter alguns processos que me sustentem, né? E até mesmo direcionar para onde que meus investimentos vão ser designados, né? Aí, dando um overview geral, né? Eu sempre gosto de usar esses slides nas apresentações que eu faço, porque quando você fala em alinhar cibersegurança com o negócio, né, é lógico que é algo super complexo de ser feito, né, mas você tem que fazer isso em etapas, né? Então, é importante que você tenha uma equipe especializada, assim, né, que você tenha pessoas que atuem com cibersegurança. Caso você não tenha essa equipe, né, com profissionais focados, né, é importante que você tenha um parceiro em quem você confie, né, para que possa fazer gestão da sua cibersegurança e te entregar ali um nível de serviço, né, que esteja alinhado com o seu negócio. A questão dos processos, né? Cibersegurança é algo que está ligado diretamente à questão cibernética, né? Ou seja, a tecnologia, né? Como que você faz para mitigar os riscos, como que você trata as questões de informática, né? A nível tecnológico. Mas só que você precisa ter processos, né? E esses processos, eles precisam, além de estar alinhados com os negócios, eles precisam ser executados de forma contínua, né? E você precisa ter ali ações preventivas, combinando as etapas que você precisa exercer dentro da cadeia ali das prioridades, né, de tecnológicas e da diminuição dos riscos, né, o que você precisa tratar. E além disso, né, a visibilidade, algo super importante quando você vai desenhar uma estratégia, né, porque se você não tem visibilidade do que você tem de risco, dos pontos que precisam ser tratados, né, o seu plano ele pode ser evasivo, né? Ou então ele pode estar vazio, na verdade, né? Ele pode ser um plano não sustentado por questões didáticas, né? Não didáticas, mas questões com evidências, né? Então a gente pode colocar que a visibilidade é um tema super importante, né? É um tópico super importante para você alinhar com o negócio. E além disso, o controle, né? Porque você tem uma equipe, tem processo, tem visibilidade, quais os controles, as soluções e as proteções que você precisa colocar no seu roadmap para que você tenha ali a sua estrutura cada vez mais segmentada a nível de segurança, né? Que você tenha controles de zero trust, controle de perímetro, né? Controles de acesso, né? Que você consiga, depois de tudo implementado, ainda auditar, né, o quanto que seu controle é efetivo, o quanto que as regras que você aplicou são possíveis, né, de te proteger e o quanto elas ainda te protegem, mesmo depois de implementadas, né, e o quanto ela acompanha também as tendências de novos ataques, porque a gente está falando ali, não sei se vocês lembram, logo quando o Eduardo falou da questão das vulnerabilidades, é um percentual de 20%, 30% de aumento, né, ou seja, o risco que existe hoje, provavelmente, ele vai ser alterado amanhã ou daqui a alguns dias, né? E, além disso, vão surgir novos. Né? Então, é algo super importante você ter auditoria, controle, visibilidade, recorrência em todos os processos que forem executados. Bom, falando inclusive em linha com o que o Gustavo acabou de apresentar, né, o que a Qualys pensa como player, né, como provedor de soluções de cibersegurança em termos de vulnerabilidade, né? A gente sabe que é uma disciplina relativamente já madura, né? A gente vê as organizações se preocupando com isso já há alguns anos, mas isso é sempre feito da mesma forma e acaba não sendo tão eficiente, né? Você consegue extrair, no fim do dia, poucos resultados, né? Hoje não se existe digamos, uma dúvida, né, sobre estar vulnerável ou não, né? Isso é basicamente uma certeza. Você tem vulnerabilidades e costuma ter isso, inclusive, até na casa dos milhares, né? Como a gente falou agora há pouco, é algo que só aumenta e a gente percebe também que muito disso acaba não
por questões de processo, ou de ferramentas, ou de pessoas, acaba acumulando, né, uma pilha muito grande, né, de vulnerabilidades, né, de questões em aberto. Então, a nossa intenção é realmente não ser meramente um detector, né, um apontar os dedos para onde estão as vulnerabilidades, mas criar uma estratégia em cima disso, né, criar uma estratégia para que, de fato, a gente consiga tirar a vulnerabilidade da frente, né, apontar onde a gente consegue corrigir primeiro, e essa estratégia começa justamente na gestão de ativos, né, em linha com o que o Gustavo falou de IoT, né, com o que a gente vê hoje de o uso de nuvens públicas, né, tanto como SaaS, como IaaS também, AWS, Azure, GCP, combinado com os dispositivos tradicionais, servidores, dispositivos de rede, firewall, switch, né? Então tudo isso compõe uma superfície que é muito difícil às vezes da gente ter a total visibilidade, né? Então a intenção, né, de começar pela gestão de ativos é justamente entender essa superfície, né, entender onde eu tenho tais sistemas operacionais, onde eu tenho tais dispositivos de rede, né, e onde isso pode me afetar, né, como é que isso compõe exatamente a minha superfície de ataque. Uma vez que a gente entende esse lado, né, e consegue construir um repositório confiável, né, de dispositivos, a gente tenta entender ali o que existe de vulnerabilidades dentro desse escopo, né? Aí a gente vai se debruçar em cima de vulnerabilidades de sistema operacional, né, de dispositivos de rede, né, de configurações ali que podem te levar a algum tipo de exposição, né? E nesse momento que a gente vê esse alto número de vulnerabilidades, que é justamente a fase de detecção, né? Então, a nossa intenção com a ferramenta é tentar trazer algo um pouco mais relevante, um pouco mais específico, quando a gente fala de priorização, né? Eu falei no começo que a gente tem uma métrica de mercado, que é o CVSS, mas ele acaba sendo o mesmo para uma empresa da indústria X e o mesmo para uma indústria Y. O que quer dizer? Eu não trago algo muito contextual, eu trago um nível global, algo mais genérico, né? Então, a gente quer, justamente com a priorização, trazer esse contexto, né? Eu associar um risco de fato que uma vulnerabilidade me traz a um grupo de ativos, né? Ou a um grupo de máquinas, enfim, que aquele risco é relevante para mim, né? Então, é muito mais simples, às vezes, eu falar do risco de ransomware, ou do risco de uma negação de serviço, ou de um ataque zero day, né? uma vulnerabilidade zero day, do que eu falar, às vezes, de uma pontuação, né? Então, a ideia da priorização é justamente a gente pegar esse bolo de vulnerabilidades, né, e começar a peneirar e criar uma estratégia para começar por aqui, né? Então, assim, vamos começar a correção e vamos começar por essas vulnerabilidades, por esses equipamentos aqui. E, por último, implementar correções, né? Eu consegui, via a própria plataforma, via a própria solução, também fazer algum tipo de correção, né, de remediação, o que, de fato, vai resultar, né, em eu eliminar aquela vulnerabilidade, né? Então, eu não usar um artifício, uma ferramenta, etc., só para me trazer ali um relatório com um monte de coisa, né? Eu realmente ter um ciclo dentro de uma plataforma que me ajude a identificar, priorizar e, de fato, eliminar com a remediação uma vulnerabilidade. Então, a ideia é realmente a gente conseguir trabalhar a vulnerabilidade, né, de ponta a ponta, desde a detecção até, de fato, a correção. Você quer falar um pouquinho sobre o painel? Com certeza, com certeza. Na linha do que eu falei de priorização, isso é um pouco de como a ferramenta apresenta isso, tá? Então, em vez de eu ter lá uma tabela com sei lá quantas páginas de vulnerabilidade, aqui a gente consegue, né, nessa primeira seção aqui, definir um grupo de ativos, né? A gente tem o primeiro critério de priorização, que é a idade da vulnerabilidade, né? Então, eu posso focar, de repente, em vulnerabilidades muito antigas, né? Eu posso focar em vulnerabilidades muito recentes, depende muito do meu foco, né? E na parte central a gente tem justamente os riscos, né? Então eu tenho ali isso separado, impacto potencial e ameaças ativas, né? Então eu posso querer focar de repente lá para os meus endpoints que são Windows,
Cara, eu quero entender o que eu tenho de vulnerabilidade nesses caras que representam o risco do ransomware, né? Então, isso é um risco relevante para esse grupo de ativos. Ao passo que uma vulnerabilidade de negação de serviço ela pode ser relevante para os meus ativos de rede, né, ou para os meus ativos que estão expostos na internet de alguma forma, né? Então, a intenção é que a gente seja contextual, né, e não dependa somente de algo genérico, por exemplo, como o CVSS é. E é bem interessante, né, essa associação que é feita dentro do dashboard, né, porque além dela estipular, né, o tipo do risco, a classificação do risco, né, ela também associa a qual risco, né, ou a qual vulnerabilidade, ou a qual tipo de ataque, né, isso é bem interessante, porque gera uma visibilidade a mais, né? Um trabalho que pode ser priorizado. Vamos dizer aí, no caso, por exemplo, do Log4j, você consegue pegar, dentro de um contexto ali, máquinas que são potenciais alvos de uma vulnerabilidade que está que tá em evidência, né? Ou seja, você consegue, dentro de um parque, né, de máquinas, escolher aqueles determinados dispositivos e tratar essa vulnerabilidade. Ou seja, durante uma ocorrência de um ataque ou de uma vulnerabilidade crítica divulgada, você consegue priorizar um trabalho e selecionar quais ativos vão ser tratados, né? Isso é bem interessante. Inclusive, assim, se a gente, fazendo até uma correlação mais direta, né, falando um pouco mais tecnicamente, se a gente pensa em ransomware, né, o ransomware, na verdade, ele é o resultado de uma exploração de uma vulnerabilidade, né? Um exemplo bem prático disso, eu acho que bem ilustrativo, é o WannaCry, né? Então, no fim do dia, o WannaCry era um malware, né, que explorava uma vulnerabilidade do SNB, né, do Windows. Então, por exemplo, quando a gente está priorizando ali em ransomware, eu estou olhando para esse tipo de vulnerabilidade. Estou dando um exemplo do WannaCry, porque digamos que eu acho que é o mais abrangente, né? Afetou, foi um impacto muito grande. E uma outra coisa que eu acho que vale a gente comentar também é que nessa mesma tela a gente já consegue ver correções disponíveis, né? Então, eu elencar, eu fazer um filtro nas vulnerabilidades, né? Chegar num número específico dentro dos riscos que eu quero focar e já ter ali indicações de correções que eu poderia fazer diretamente pela plataforma. Então, eu teria ali, digamos, 180 e poucos pets que me ajudariam a focar exatamente nas vulnerabilidades que eu estou priorizando naquele momento. E até com o olhar de gestão, né? Eu acho sensacional a ferramenta, tá? Por isso que eu vou falar. Ele gera insumo para você ter dashboards, inclusive executivos, né? Porque a gente acaba falando hoje de cibersegurança e é impossível você levar o tema para uma mesa de board sem falar pelo menos um pouquinho no aspecto técnico, né? Então, você consegue ali, dentro da ferramenta, colocar gráficos, né, que dão um direcionamento do quanto você está exposto em riscos, né, qual é a criticidade, quais são os ambientes, né, e além disso, o que efetivamente precisa ser priorizado. Então, é bem legal mesmo. Bom, falando aqui um pouquinho, né, do, 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 pode falar, Eduardo, desculpa, Não. continue aí. Na verdade, não, eu ia só comentar nessa primeira frente aqui, que assim, a gente não pode encarar um problema diferente com uma solução que a gente já conhece. Quer dizer, hoje a gente já não tem mais os mesmos ambientes, né? A gente não tem mais uma configuração de um data center ou de um escritório, as pessoas vão lá e trabalham de lá, né? As mesmas aplicações, os mesmos recursos estão todos concentrados no mesmo lugar, né? E nessa abordagem mais tradicional, havia uma solução mais tradicional, né? Hoje, com o que a gente apresentou, né? Inclusive o que o Gustavo falou, IoTs, né? Ambientes em nuvem, consumo de aplicações SaaS, a gente precisa ter abordagens diferentes, né? A gente precisa entender esses contextos, né? E não tentar uma solução tradicional para um problema que seja mais recente, né? Digamos, com uma necessidade que seja diferente. Maravilha. E
até atrelado aí a questão da principal, né, das principais conclusões, né? O processo de gestão de vulnerabilidade, né, mesmo que ele seja algo conhecido, né, pelas pessoas de TI, as pessoas de cibersegurança, né, a gente vê ainda uma grande dificuldade de associar, né, scans e ferramentas à questão do processo em si, né, que aí sim seria a questão da gestão de vulnerabilidade, né. E ela, quando feita de forma eficiente, com processo, onde você alimente ali a cadeia toda, né? Quando eu falo alimentar a cadeia, alimentar os técnicos, alimentar o time que vai realizar a correção, alimentar os decisores, né? Com certeza você tem ali uma, uma massa de pontos críticos dentro da sua rede, tratadas de forma efetiva, né? Onde você começa ali depois a olhar, né, até mesmo para tecnologias que podem te proteger, né? Porque é sempre importante você pensar o seguinte: muitas vezes você está envolvido em grandes projetos para corrigir algum risco ou ativar alguma ferramenta que vai mitigar algum risco, né? Mas muitas vezes a gestão da vulnerabilidade, a vulnerabilidade tratada, né, é algo mais simples que pode ser feito, né, e que pode ser feito já, né? Muitas vezes você não precisa ter ali um orçamento aprovado ou algo super crítico para eliminar uma vulnerabilidade, né? É lógico que você precisa estar ali associado a um processo de mudança, né? Você precisa avaliar, sim, o risco do ambiente que está atrelado à mitigação daquela vulnerabilidade, mas é algo que pode começar a ser feito e que pode ser um processo, né? E eu vejo muito dessa forma, é algo que precisa ser priorizado dentro das empresas, até mesmo para que elas tenham ali o seu foco mais em negócios, em novas estruturas, né, em digitalização e em diminuição de riscos. Sim. E assim, eu acho nessa linha, né, e até, de novo, trazendo um pouco da visão de como isso será feito, né, como a gestão de vulnerabilidade é encarada, eu vejo ainda muita gente pensando muito na varredura, né, eu faço um pentest, tenho um resultado de um pentest, então assim, essas fotos costumam ser pontuais, né? E a gente está num ambiente que muda a cada dia, né? Amanhã existem novas vulnerabilidades, amanhã existe um novo zero day. Então, é importante também ter isso como um fluxo contínuo, né? Ter realmente uma visão contínua de vulnerabilidades, né? Uma foto ou, digamos, um scan pontual, né? Um pentest que seja, ele acaba sendo uma foto, né, de um filme que está rodando ali o tempo todo, né? E muito do que a gente pensa com a nossa abordagem, né, é exatamente em eliminar a vulnerabilidade, né, em diminuir aquele risco, em mitigar aquele risco. Então não adiantaria nada se eu ter um processo eficiente de detecção se eu não tenho um processo de correção que consegue acompanhar isso, né? E eu acho que o último ponto é a gente realmente trazer uma visão de risco, né? Trazer uma visão que eu não olhe somente por uma severidade, né? Ou por um número um pouco mais abrangente, eu olhar para o risco de fato que aquela vulnerabilidade pode me trazer com o contexto, né, dos ativos ou dos grupos de máquinas que são relevantes para mim. Com certeza. Bom, a gente está chegando perto aí da finalização da apresentação, mas a gente vai agora abrir para algumas perguntas, né, e eu vou deixar, inclusive, já de antemão aqui os nossos contatos na tela, né, mas a gente está aberto aí para responder as perguntas. Combinado, Eduardo, Duane. Eu vou começar a ler algumas perguntas que o pessoal que está aqui na sala enviou para nós. A primeira pergunta que chegou aqui é: entre os profissionais que estão de home office, como garantir que a rede esteja 100% segura no tráfego de informações? Dani, Oi? eu posso falar? Desculpa. Manda ver. Manda ver. Não, eu acho que assim, obrigado pela pergunta e é uma pergunta extremamente interessante porque ela acaba cobrindo várias disciplinas,
né? A gente pensando hoje num cenário, como eu estava falando agora há pouco, que o perímetro não está mais sob o meu domínio, né? Esse perímetro acaba sendo o equipamento do usuário, né? Então, eu acho que em termos de estrutura, né, de sistema da informação, é onde a gente deve começar a proteger, né? Então, eu tenho que ter visibilidade desse usuário onde ele estiver, se ele estiver na casa dele, se ele estiver trabalhando no próprio escritório, ou em um café, ou em uma outra rede, enfim, eu tenho que garantir que eu tenha, digamos, um reporte desse dispositivo de uma forma mais abrangente, né? E aí, isso passando por diversas soluções, digamos assim, né? Eu pensando tanto na minha parte de aplicações, né, de recursos que eu sirvo aquele usuário, né? Eu acho que cabe até pensando um pouco na estratégia de Zero Trust, né? Então, eu proteger as minhas aplicações, garantir, né, uma boa proteção ali de autenticação, né, usando múltiplos fatores, né, pensando em estratégias nesse sentido, quanto eu também pensar na ponta, né, pensar no próprio usuário, quer dizer, que softwares ele está rodando, né, o que ele está instalando na máquina dele, né, que links que ele pode estar clicando. O Gustavo deu um exemplo bem interessante ali do phishing, que é realmente uma ameaça de endpoint, de usuário, né, a gente quer subverter o usuário para clicar naquele link. Então, além de eu ter essa visibilidade, eu preciso ter soluções ali compatíveis com a ponta que vão me atender, né? Então, um software, logicamente, de DR, de resposta a incidentes, que permita você visualizar ali o monitoramento da máquina. A própria vulnerabilidade em si é muito relevante também na ponta, né, também para o usuário. Então, navegadores antigos que ele está usando, versões do Windows antigas que ele está usando. Eu dei o exemplo do WannaCry agora há pouco, é uma vulnerabilidade que atacava o endpoint, né, que atacava o Windows. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que estar sempre controlando. Se preocupar com a ponta, né, com o próprio usuário, e se preocupar também um pouco com o perímetro. E, logicamente, assim, tem um leque todo de coisas também que a gente pode pensar, né? O uso de ferramentas de colaboração. Então, eu ter visibilidade desse dado entre a ferramenta, né? Entender como isso é compartilhado, né? Que links o usuário, de repente, está compartilhando com todo mundo, né? O que eu tenho de postura na minha ferramenta de colaboração também é algo relevante? Será que eu estou, de repente, deixando alguém anônimo entrar numa reunião do Teams, né? Isso foi um ataque muito utilizado durante a pandemia, por exemplo. Então, acredito que seja uma disciplina muito, muito grande. E o que eu gosto sempre de falar também, né, até pegando um gancho com o que você falou é muito bem, a questão do Zero Trust, né? As pessoas, as empresas, de forma geral, elas sempre gostaram de tratar a segurança, né, começando do perímetro, né, ou seja, primeiro tratava ali a parte do que estava conversando com o mundo externo, né, e depois começava a fechar aquilo em camadas, né. E com o advento do home office, né, a pandemia, as empresas se depararam com ou seja, o perímetro deixou de existir, né, o perímetro é a casa do usuário, né? Então, o Zero Trust, que já era uma metodologia, algo que estava começando a se tornar realidade, veio com toda a força, né? E as pessoas, as empresas começaram a ter que se preocupar, né, com perfis de acesso, né, com como a pessoa está acessando, né, se quando ela acessou aquela máquina, o que ela está fazendo em paralelo, né, quais são as fontes que ela está pesquisando informações, o que ela está acessando e como que aquilo pode, de certa forma, adentrar o ambiente corporativo, né? Então, é um ponto bem interessante, né, e com certeza, né, a pandemia acelerou a entrada do ZTNA e todo mundo fala hoje de Zero Trust, todo mundo quer conhecer as soluções, né, e é um ponto bem legal, porque as pessoas enxergam isso como, eu quero falar sobre Zero Trust, né, eu quero conhecer Zero Trust, né, e muitas vezes parece um mito ou parece algo inalcançável, né, mas é algo plenamente já aplicado em grande parte das empresas, né? Quando você pensa em que as empresas estão em home office, né? Se você tem algum tipo de controle, algum tipo de gestão no ambiente,
pode ser que, de certa forma, você está fazendo Zero Trust, mas, de repente, você precisa de algum tipo de ajuste. Sim, sim, sim. E, inclusive, até na linha de aplicações, né? A própria Qualys mesmo é uma aplicação SaaS, né? E diversas outras aplicações, tem uma aplicação que faz o próprio Office 365, que é um padrão, o Google Workspace, né? Você tem uma série de uma infinidade de ferramentas que você não é o dono da aplicação, né? Então, como é que eu protejo esse acesso lá nessa aplicação SaaS que eu não roteio, né? Eu não guardo isso aqui. Então, são vários desafios, né, que se tem no fazer segurança nessa modalidade no momento que a gente vive. Maravilha. Mais alguma pergunta, Anderson? Sim. É possível identificar um ataque ransomware antes de ele agir? É possível, né? Sim. É bem importante, né? Você quer falar, Eduardo? Quer Não, introduzir? pode ficar à vontade, cara. Depois eu faço um É, comentário. o que eu ia falar que é muito importante que você tenha, né, além de ter a visibilidade do seu ambiente, que você tenha uma operação que te dê proatividade para identificar, né, os alertas ou alguma coisa que esteja acontecendo de forma anômala no seu ambiente, né? Hoje em dia, né, hoje em dia não, falando de forma geral, o ransomware, né, ele tem como característica agir em cima do endpoint, né, e a contaminação ela pode ser feita de diversas formas, né, principalmente através de um phishing, né, através de acesso de um link, ou através de um USB na máquina, ou seja, ele é feito através de uma execução de algum arquivo ou de um executável malicioso, né? A partir disso, né, você precisa ter dentro da sua rede, dentro dos seus endpoints, dispositivos, né, tecnologias que sejam capazes de identificar um comportamento anômalo, né, e alertar isso para uma operação central, né. Os dispositivos que têm instalado essas ferramentas que geram esse tipo de proteção, em 99,9%, né, se for uma boa tecnologia, se você tiver ali com as configurações adequadas, você vai estar protegido, por quê? Porque ele vai efetuar o bloqueio, né? Porque hoje as tecnologias que a gente fala de EDR, de antivírus de nova geração, né? Elas têm a capacidade de, através de acompanhamentos estatísticos, identificar, né, o que está acontecendo de anormal dentro da sua máquina, né, dentro do seu desktop, do seu servidor, e efetuar algum tipo de bloqueio, mitigação, né, e alertar também para o seu centro de resposta a incidente. Não, perfeito, Gustavo. Eu acho que, assim, eu diria, né, tentando não ser repetitivo, mas inevitavelmente, né, o ransom ele começa com uma vulnerabilidade, né? Então, eu acho que algo que ajudaria bastante, né, de eu tentar prever esse ataque, né, antes que ele realmente aconteça, seria eu fechar essa porta, seria eu não dar essa superfície, né, para aquele ataque acontecer, por exemplo, né? Então, a gente, né, se a gente pegar o próprio exemplo que eu citei do WannaCry, era uma vulnerabilidade de SMB, a Microsoft acho que publicou o patch no dia seguinte. Então, que, por exemplo, fechasse o SMB daquela máquina, cara, tô mitigando, não tô corrigindo, mas eu já peguei a superfície, ele peguei por onde ele pode vir e eliminei, porque eu sabia que existia vulnerabilidade ali, né? Agora, isso pode acontecer de diversas formas, né? Eu acho que a gente pode até pensar num binário, mas hoje tem um ataque que ele nunca escreve nada no disco, ele funciona 100% via script, via um PowerShell, tudo em memória, né? Então, é importante que uma vez que isso aconteceu, né, eu ter mecanismos que foquem em ações que podem ser maliciosas para o sistema operacional, em vez de eu focar, né, num malware. Então, por exemplo, o que é uma ação maliciosa? Cara, um processo aqui está tentando fazer um dump de credencial, tentando roubar uma senha, né? Então, em vez de eu focar, né, no malware, eu foco no comportamento. Então, eu não ligo para quem é digamos, o ator disso. Qualquer um que estiver fazendo isso, pode ser um malware, né? Pode ser um ransomware, né? Eu tenho uma série, sei lá, de
de operações de file system aqui que estão tentando criptografar arquivos Word, Excel, Office, etc. Cara, não me interessa quem está tentando fazer, né? Isso é um comportamento de hacker, né? Então, eu ter ferramentas ali no endpoint que consigam medir essas ações, né? Focar nas ações e não focar tanto em quem é o ator, né? Que é como se interpretava isso há algum tempo. Mas isso, digamos que o ataque já está em execução, né? Então, é importante ter métricas que te dão esse tipo de insight, que aquilo pode ser uma atividade maliciosa. E aí a gente tem, logicamente, uma vez que o ataque aconteceu, né, que invariavelmente isso vai acontecer, né, enquanto a gente está aqui trabalhando para proteger, tem gente trabalhando para pensar em novas formas de atacar, que não tem um compromisso necessariamente com se isso vai funcionar ou não, né? Então, o ataque invariavelmente ele vai acontecer, então ter métricas para conseguir responder esse incidente, ter um histórico do que foi executado da máquina, ter ali uma rastreabilidade do que pode ser feito. Maravilha. Mais alguma pergunta, Anderson? Sim. Quais são os planos ou estratégias de segurança de dados para lidar com os riscos que foram identificados? Isso daí é uma pergunta bem importante, né? Porque depois que você tem uma plataforma como a Qualys, ou que você fez um assessment dentro do seu ambiente, né? Como que você trata aquela massa de informações, né? Como que você associa isso ao seu negócio? Eu sempre gosto de falar que é importante você ter mapeado dentro do seu ambiente quais são os ativos, né? Ou quais são as aplicações, né? Que em caso de parada, né? De ausência, né? O que ela pode trazer para você de prejuízo financeiro, né? Então, sendo bem objetivo, o que tem de vulnerabilidade dentro desse ambiente, né? E combinado isso, né, a visibilidade que você dá para o seu board, né, para as pessoas decisoras da sua empresa. Ali é a questão de assumir o risco ou não, entendeu? Vamos assumir o risco de estar vulneráveis num ambiente que, se parado, pode causar tanto de prejuízo, né, e a partir dali começar a tratar de acordo com as prioridades. Sim, com certeza. Do nosso, né, pensando na nossa ótica um pouco, né, ainda até dando um passo anterior, é conhecer esse ambiente, né, entender ali quais, de que ativo que eu estou falando, o quanto isso representa para o meu business, né, para o meu negócio, quanto que isso pode me impactar financeiramente, como o Gustavo estava falando. E, obviamente, né, entender tanto vulnerabilidades, né, quanto configurações ali que podem me levar a algum risco. A gente pensa muito em vulnerabilidade de uma maneira mais tradicional, né? Tem lá um CVE, eu tenho ali o risco e tal. Mas e se eu estou falando de um ativo em nuvem, né? Se eu estou falando, de repente, num contexto que eu não tenho máquina, como se daria essa exposição? Não necessariamente da maneira que a gente conhece vulnerabilidade, mas às vezes de uma má configuração, né? Ou de alguma configuração que pode dispor de alguma forma, né? A gente falou agora há pouco do contexto de SaaS, né? De Office 365, de Salesforce, de G Suite, Google Workspace. Então, cara, eu não tenho visibilidade nenhuma dessa máquina, né? De como isso acontece lá naquele provedor. Então, configurações do que é apresentado para mim que me expõe a um risco também, né? Então, de novo, não é uma vulnerabilidade da maneira tradicional, mas é um risco, né, que pode existir com uma configuração ruim, né, do ponto de vista de segurança, né? Algo que eu deixei de fazer lá nesses provedores SaaS, por exemplo. Anderson, eu acho que você está no mood. Vocês têm mais alguma pergunta, Anderson? Sim, desculpa. Não, por enquanto são essas aqui. O Doni quer comentar alguma coisa? Não, eu creio que a gente já falou bastante sobre o tema, né? Algumas coisas ficaram claras. E caso tenha mais alguma dúvida, né? Eu estou deixando aqui o meu e-mail, né, corporativo, né, podem entrar em contato. Tem também o contato da Qualys, né, para caso tenha alguma
alguma solicitação, né? Enfim, você queira conhecer também mais da ferramenta, pode procurar a gente, pode procurar a Qualys, tá? Lembrando que nós somos parceiros, né? A Claranet é uma empresa, né, provedora de serviços, né? A Qualys é uma grande empresa de tecnologia, e a gente está junto aí nessa jornada para tornar, né, tornarem as empresas mais seguras. Sim, eu queria só agradecer de novo, pessoal, pelo tempo de vocês, tá? Pela oportunidade de a gente compartilhar um pouco da nossa visão. Pessoal da Claranet também pelo convite, né? É uma honra. Qualquer outra dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo, né? Com o time da Claranet também. E mais uma vez, obrigado.